Boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez na casa do nosso Deus. Culto da amizade, culto de domingo, onde nós renovamos as nossas forças, adorando o nome do nosso Deus. Você que se faz presente aqui na igreja, seja muito bem-vindo. Você também que está nos assistindo neste momento, seja bem-vindo. Deus seja louvado com a sua presença aí na sua casa. A adoração também em casa é uma adoração perfeita. Então vamos juntos louvar esse Deus maravilhoso que nós temos. Cantando o hino, vim para adorar-te. Se é este o seu desejo de adorar cada vez mais o nome do nosso Deus, se é o seu desejo nessa noite, adorar o nome do Senhor em espírito e em verdade, cantemos todos juntos. Porque nós viemos adorar o nosso Deus no melhor lugar do mundo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Louvemos o eterno Rei. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Se você veio para adorar, cante bem forte. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu
és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Salmos 42, verso 1 e 2 nos diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando porém entrar para apresentar-me a Deus? Que nessa noite você possa sentir conforto através dessa leitura, dessa passagem. Que você está no melhor lugar do mundo e você veio para adorar o nome do nosso Deus. Amém? Continuemos então a nossa adoração. E eu convido aqueles que estão em casa e os que estão aqui na igreja também, que se fazem presentes, para que se coloquem em pé. E nós vamos cantar o hino de número 340 do Inário Adventista, o hino Saudade. Esse hino nos faz refletir sobre a saudade que nós temos de um dia estarmos com Cristo lá no céu. Então cantemos com toda a nossa força, com todo o nosso louvor ao nosso Deus. Linda pátria, estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores fazem almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir, qual passarinho para o nido eu quero ao céu subir. É fiel, a vida é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta, ele ao céu irei. Amém? Boa noite a todos. Eu os convido para fecharmos os olhos e rendermos uma oração a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque esse hino nos traz esperança ao coração e uma lembrança de que em breve contigo iremos para o céu, para o nosso eterno lar, para o nosso destino futuro e para o lugar onde passaremos toda a nossa vida com o Senhor. Um lugar sem fim e repleto de felicidade. Abençoa-nos nessa noite, porque hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre aspectos do conflito que existe neste mundo, que em meio a toda essa turbulência que acontece, o Teu Espírito Santo tenha uma voz mais forte no nosso coração. Por favor, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Muito bem, muito obrigado pela sua vinda, pela sua presença aqui na igreja hoje. Nós estamos numa sequência de 4 encontros, e desses 4 encontros, metade já passou. Hoje nós estamos no nosso 3º encontro. O tema central da nossa temática, dos nossos encontros aqui, é a salvação no livro de Daniel. Eu comecei a me preocupar muito com a leitura do livro de Daniel, quando, lendo a Bíblia, mais uma vez eu encontrei um reforço para a leitura de livros que falam de profecia. Na própria Bíblia tem um livro, um texto que diz que o povo se corrompe por falta de profecia. Nós temos muitas à nossa disposição, inclusive que nos ajudam a conhecer o nosso tempo de hoje. E por isso, eu estou muito feliz com você, por compartilhar com você alguns detalhes do livro de Daniel hoje também. Nós não estamos conversando sobre as profecias em si, porque para isso nós precisaríamos de um tempo maior. Só para vocês terem uma noção, se nós formos conversar sobre as profecias de Daniel 7, 8 e 9, nós precisaríamos de pelo menos aí um mês inteiro, talvez com todos os sábados e todos os domingos, só para esses 3 capítulos, porque temos muitas coisas ali. Então estamos passeando pelo livro de Daniel, pegando do livro então um panorama mais geral do grande conflito que acontece e é apresentado no livro de Daniel, aos povos da sua época e aos povos depois dele. Então isso serve para nós também, porque nós estamos numa era pós-Daniel. Agradeço aos amigos que estão em casa, os que estão assistindo na sua multimídia no carro, os que estão assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, não importa, se você estiver assistindo, já estará valendo a pena. Agora, uma coisa importante falar também, nós já estamos assim, no momento, diríamos de graça, né? Porque agora a gente já pode frequentar, vir à igreja, embora com uma certa limitação de distância e de pessoas. Se você puder vir à igreja, venha à igreja. Se você não tiver com tanto medo assim, tão inseguro assim, puder fazer um esforço, venha. Porque aqui é um lugar muito especial também para se estar. Agora, se você não puder vir, assista onde você estiver, mas não deixe de assistir aos cultos. Eu convido vocês, tanto os que estão presentes aqui na igreja, como também os que estão em qualquer outro lugar, do outro lado de uma tela, ou ouvindo essa mensagem, a abrirem sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 6, porque nós iremos refletir um pouquinho em algumas coisas que aconteceram no capítulo 6 de Daniel, especialmente fatos relacionados à própria vida de Daniel, ao contexto em que ele vivia, ao comportamento do rei da sua época e ao comportamento de homens que haviam naquele reino e que queriam a destruição de Daniel. Fazendo assim, então, uma parábola do que acontece no mundo de hoje e dos comportamentos cada vez mais atuantes de Satanás contra aqueles que são o povo de Deus e que são representados por Daniel. Então, Daniel, capítulo 6. Quero convidar você para fechar os olhos. Agora a gente vai orar especificamente pela leitura do texto. Então, ore comigo, por favor. Senhor, nós queremos ouvir unicamente a Tua voz, unicamente os Teus ensinamentos. Nós sabemos que capítulo 6 é um capítulo que não é tão grande na quantidade de versículos, mas nós precisaríamos de muito tempo para entender todos os detalhes. Que o que nós tivermos de tempo à nossa disposição hoje seja o suficiente para o Teu Espírito Santo trabalhar em nossa vida, Senhor, por favor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler então. Leia comigo, eu quero aproveitar aqui para a gente não demorar muito, para a gente aproveitar o máximo da leitura da Bíblia no texto de hoje. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Ou seja, os sátrapas deviam prestar contas para Daniel e os outros 2 governadores. Então mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes homens foram junto ao rei Dario e lhe disseram: ó rei, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores,
concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tentando achar Daniel, e a orar e suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram. Aí então esses homens vão contar, meus irmãos, meus amigos, para o rei, que encontraram Daniel orando e que o rei tinha feito um interdito, e estavam lembrando o rei que ele precisava cumprir com a sua lei, porque segundo a lei dos medos e persas ele não podia mudar aquilo ali. Então responderam e disseram: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, verso 13, não faz caso de ti e nem do teu interdito que assinaste. Antes, por três vezes por dia, ora, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas, ou seja, eles estão reforçando que o rei sanciona, pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões, e disse o rei a Daniel, por favor, atente nessa parte do texto. Disse o rei a Daniel, nós estamos aqui no versículo 16, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Então foi trazida uma grande pedra, agora eu vou contar para você, foi trazida uma grande pedra, foi colocada na boca de um buraco que havia sido aberto no chão. Daniel foi colocado na cova, selaram então a boca do buraco com aquela grande pedra, e o rei assinou, em outras palavras, na linguagem hebraica, que ele selou, com seu anel de selar, só o rei tinha, então dizendo que ninguém podia mexer ali até o tempo determinado. Então o rei vai para sua casa angustiado. Você viu que o rei tentou tirar Daniel daquela situação, mas ele não conseguiu até o pôr do sol. O rei então vai para sua casa, e na sua casa o rei ora. E o rei ora, o rei fica jejuando a noite toda, não ouve músicas, porque eles tinham costumes, os reis, eles tinham pessoas que tocavam para eles, para dormirem e tal, para ir para sua cama, e ele passou a noite todinha em jejum e acordado. No outro dia cedo, o rei então vai até o lugar onde estava lá a cova dos leões, fechada e selada pelo seu anel. E então, pela manhã, diz a Bíblia, pelo romper do dia, levantou-se o rei, chegando-se à cova, verso 20, chamou por Daniel com uma voz muito triste. Sabe quando você fala certo? Quando você fala, você tem dúvida, será que deu certo? Não é? O rei falou exatamente com aquele tom assim de tristeza pela possibilidade que ele sabia que existia de Daniel ter sido comido pelos leões. Então ele disse assim: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então deve ter ficado aquele pouco de silêncio. Daniel então fala ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei, ele pega aqueles homens, os 122, que eram 120 sátrapas, mais os 2 governadores que acompanhavam Daniel ali no reino, joga aqueles homens dentro da cova dos leões, e a Bíblia diz que antes que eles caíssem na cova, os leões já os apararam no ar e já os mataram ali, já os debulharam ali, já os quebraram ali, já os mataram ali, juntamente com as suas famílias. Nós vamos estudar agora, e no final então o rei faz uma nova lei, dizendo que agora todo tipo de oração feita deveria ser ao Deus de Daniel. Essa, sem dúvida, meus amigos, é uma das histórias mais queridas de toda a Bíblia. Desde pequeninos, nós ouvimos os nossos pais, especialmente as nossas mamães, contando para nós as histórias da Bíblia, e dentre elas se destaca demais a história de Daniel na cova dos leões. Se você pegar um menino, uma menininha que está aí sendo educado nos caminhos de Deus desde criança, lá pelos seus 3, 4, 5 anos, e você perguntar qual a história que você mais gosta da Bíblia, há uma grande chance de essa ser uma delas, uma das escolhas dessas crianças. Da mesma forma, há um grande link entre Daniel 3 e Daniel
como Deus livrou os 3 amigos de Daniel da fornalha ardente, no capítulo 3, Deus aqui livra Daniel da boca dos leões, depois de ter sido jogado naquela cova, no capítulo 6. Ambas as histórias, tanto de Daniel 3, os seus 3 amigos na cova dos leões, como Daniel 6, seus amigos na fornalha, como Daniel 6, agora ele na cova dos leões, nos mostram a fidelidade de um Deus que capacita os seus servos, os seus filhos, a permanecerem fiéis a Ele, mesmo em meio às provações e até diante da possibilidade de perderem a sua própria vida enquanto são fiéis a Deus. Ambas as histórias nos apresentam hebreus cativos, que são, de certa forma, ignorados, que são, de certa forma, zombados pelos patriotas da nova pátria onde eles vão morar agora. Ambas as histórias contêm a atuação de seres celestiais, porque em Daniel 3, um ser celestial entra no meio da fornalha, Nabucodonosor o vê, e em Daniel 6, um anjo entra na cova dos leões, e Daniel o vê, enquanto ele fecha a boca dos leões, acalma o ânimo dos leões e protege a Daniel. Na história da fornalha do capítulo 3, nós não temos como saber onde Daniel estava. Por Daniel ser um homem de uma responsabilidade maior do que a maioria das pessoas ali do reino, porque ele era um dos 3 governadores ou presidentes, como diz a Bíblia aqui. Daniel possivelmente estivesse em viagem, em alguma das suas atividades ali, como um homem importante do reino. Então, da mesma maneira como não sabemos onde Daniel estava no capítulo 3, também não temos como saber aonde os 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, estavam quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas temos pelo menos uma certeza: se eles estivessem ali, dificilmente eles não teriam adotado a mesma posição que Daniel adotou, a de ser fiéis a Deus também. Eles se juntariam possivelmente a Daniel, porque em outros momentos no livro de Daniel, quando eles precisaram estar juntos com Daniel, eles se curvaram em oração pedindo a Deus sabedoria para que Daniel fosse diante do rei. Nós estamos aqui no ano 539, o rei Dario então ascendeu ao trono, assumiu a realeza. Daniel foi promovido a governador no reino, e ao ser promovido como governador no reino, naturalmente a inveja, o ódio, a raiva de algumas pessoas que já viviam naquele reino e que iriam trabalhar com ele, mas que estariam muitos deles abaixo de Daniel na hierarquia. Algumas pessoas tiveram os seus ânimos de maldade ali despertando no seu coração contra Daniel. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que esse foi um comportamento de antissemitismo, que é quando uma pessoa, ela zomba de outra, é quando uma pessoa menospreza outra pessoa, porque aquela outra pessoa não é da sua pátria, ou não é da sua família, ou não é do seu grupo, não é da sua etnia. Isso é pecado. Ameaçando a vida de Daniel, diante de todo aquele contexto onde Daniel era fiel a Deus e eles tentavam tirar Daniel do seu caminho. No capítulo 3 e também no capítulo 6 nós encontramos algumas palavras. Eu acho importante essa parte mais técnica aqui, mais histórica da coisa, porque vai abrindo a nossa mente para compreender depois a atuação de Deus de uma maneira mais completa ao final do capítulo. Nos 2 capítulos nós encontramos desdobramentos muito parecidos, inclusive a mesma construção de palavras, e algumas frases que acontecem no capítulo 3 se repetem no capítulo 6. Por exemplo, você encontra as palavras levantar, acusar, apressar-se, decreto no capítulo 3 e no capítulo 6. Você encontra palavras como rei, Daniel, reino, oração, leão. Tudo isso ecoa no capítulo 6 ao que já estava lá no 3. E com um detalhe: ao Daniel ter tido contato com esses comportamentos ali no reino, e com essas palavras, com todo aquele contexto, Daniel, ele tinha já uma certeza de que, tal como foi uma grande prova, a prova dos seus 3 amigos, alguns capítulos antes, a prova que estaria diante dele agora era uma prova também muito grande e muito difícil de ser suportada. E só com a ajuda de Deus ele poderia realmente vencer a dificuldade que estava diante dele agora. Daniel foi indicado para uma grande responsabilidade, mas Daniel não foi indicado para aquela grande responsabilidade porque ele era mais importante do que os outros,
porque Daniel havia se destacado lá no capítulo 1 dos outros que foram ali diante do rei depois de 3 anos e uma grande avaliação. Não, Daniel, ele foi eleito pelo rei porque o rei tinha admiração por Daniel, mas a admiração de Daniel, ela tinha assim um leque muito grande. Dentre eles eu vou destacar para você um detalhe. Daniel foi escolhido por Dario para estar entre um dos 3 maiores depois dele no reino, exatamente porque Daniel era um homem honesto. E o rei estava preocupado com algumas corrupções que aconteciam no seu reinado, já naquela época. E ele sabia que para que essas corrupções não continuassem, não tivesse uma posteridade maior, ele precisaria escolher alguém fiel, alguém correto, que pudesse prestar contas com os 120 sátrapas e depois vir juntamente com os outros 2 governadores e prestarem contas diante do rei. Isso nos revela mais uma vez que Deus sempre se manteve fiel ao seu povo. Por quê? Porque Daniel aqui, ele decide não trair o seu Deus, não se envergonhar do seu Deus, e Deus naturalmente já deixa à disposição de Daniel também a sua manifestação de graça. Deus pode até não livrar você da cova dos leões. Deus pode até não livrar você das covas dos leões. Isso não significa que Deus não te ama. O que nós podemos perceber diante de um contexto como esse é que esse conflito é muito mais intenso do que a olhos nus nós conseguimos enxergar. Esse conflito, ele acontece na central que Deus colocou em cada um de nós como lugar da sua relação comigo, com Ele, com você e com Ele, que é o nosso cérebro. É o lugar das percepções, o lugar onde as informações vão e de onde nós tomamos as nossas principais decisões. Então, Deus pode muito bem usar por anos um homem que decidiu viver a vida inteirinha para servir o Senhor num ministério, em alguma área de atuação, de pregação do Evangelho. E pode ser que Deus permita que essa pessoa morra de um câncer lá na frente. Morra de um acidente, como tantos que nós já ouvimos falar por aí. Nós não temos dúvidas de que a galeria dos heróis da fé lá de Hebreus 11 continua aumentando. Nós queremos estar entre os heróis da fé, mas não queremos sofrer o que eles sofreram, obviamente, porque nós somos feitos para viver e é para amar a vida. O contrário disso é pecado e consequência dele. Mas pode acontecer muito bem de Deus permitir as provações. Talvez porque Deus quer nos usar com o nosso testemunho para salvar outros. Mas também porque Deus, quem sabe, esteja pensando ou preocupado em salvar a mim mesmo, que estou no meio dessa provação. Não é porque Deus está conosco que nós vamos ser sempre livrados. O próprio Jesus disse um dia: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A garantia que nós temos é de que no final de tudo, quem sai vitorioso não é o mal, e sim o bem. Guarde essa frase na sua mente. Eu tenho um amigo, eu trabalhei num determinado lugar, já como pastor, e esse amigo também como pastor. Ele tinha uma responsabilidade hierárquica sobre muitos outros pastores e eu também estava diante dessa responsabilidade dele. Um dia, conversando com ele, ele disse assim: não se esqueça, o bem sempre vence no final, e essa é uma grande verdade. O bem sempre vence no final. Dario decidiu organizar então aqueles governadores, porque ele estava preocupado com a desonestidade de muita gente. E isso nos faz pensar que a corrupção não é algo novo. Já existia lá no passado. Lá muitos anos, muitos séculos, muitos milênios atrás já existia corrupção. Desde que a gente nesse mundo, o próprio comportamento de Lúcifer no céu foi um tipo de corrupção. Foi uma das variações da corrupção que nós podemos ver acontecendo no mundo. Quando ele leva a tentação ao coração dos seus conterrâneos anjos ali, e eles então têm o seu coração corrompido pela ambição e pelo orgulho. Isso é um tipo de corrupção. Estão corrompendo a imagem de quem era Deus para todos eles. E para que a corrupção não atingisse a casa do tesouro real, então, Daniel foi escolhido. Só que os outros que foram escolhidos com ele tinham inveja dele. Porque muitos deles tinham uma grande possibilidade de ser desonestos, não prestar contas da maneira mais correta. E Daniel jamais se deixaria corromper, e eles viam Daniel como alguém que estava no seu caminho. Eles não possuíam argumentos para discordar de Daniel.
A Bíblia diz que eles procuraram uma falha em Daniel e não encontraram. Porque Daniel era um homem correto, um homem direito. Então eles pensaram assim: já que a nossa inveja, já que a nossa coragem de bolar planos aqui para tentar tirar Daniel do nosso caminho, já que a nossa sede por poder, o nosso preconceito nacional e a nossa ganância que domina o nosso coração não tem condições de destruir Daniel, nós então vamos tentar encontrar um erro em Daniel na sua relação com o seu Deus. Não pensem vocês ou qualquer outra pessoa que vai ler esse texto em algum momento que eles, ao irem até o rei, proporem ao rei um decreto para que se orasse ao rei e não a qualquer outro Deus. Não pensem que eles estavam fazendo isso porque eles queriam o bem do rei ou o louvor e a glória para ele. Não era por isso, é porque eles tinham ódio de Daniel e eles queriam se livrar de Daniel. Foi exatamente por isso. Infelizmente ainda hoje existem sentimentos assim na nossa comunidade, no nosso meio às vezes. E muitas pessoas se deixam vencer por esses sentimentos e se tornam pessoas que são usadas para destruírem a outras pessoas. Muitas pessoas podem sofrer por causa de sua verdadeira competência, integridade e fidelidade a Deus ou a um chefe que possuem aqui nessa terra. Assim como Daniel sofreu, mas no momento certo, Deus intervirá em seu livramento. Então quero deixar aqui uma lição muito especial que nós podemos aprender juntos aqui. Você lá no seu trabalho, você lá na sua faculdade, você na sua casa, você quando está sozinho zapeando pela internet, pela televisão, não importa. Você quando está na sua escola, você quando está com seus amigos, continue sendo fiel a Deus aí também. Porque se você não for fiel a Deus, depois você não terá o direito de perguntar para Deus por que Ele não te livrou de algumas coisas. E o que o inimigo faz é exatamente isso, colocar no coração de alguns a dúvida e o medo e as perguntas e interrogações do porquê que Deus não livra. Mas às vezes refletimos em nossa vida e vemos que nós também não fizemos nada para estar perto de Deus. Nós temos outros exemplos de pessoas que sofreram por serem fiéis a Deus. Por exemplo, José, lá na casa de Potifar, está em Gênesis 39. Jesus, o próprio Jesus, o Salvador da humanidade, Mateus 27, verso 50, o famoso tetelestai da Bíblia, está feito, está consumado. Eu dou aqui a minha vida. Estevão, que foi apedrejado, e muitas pessoas que usam o método historicista chegam à conclusão de que Estevão, o seu apedrejamento é a conversão de Saulo em Paulo agora, é o que fecha a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Pedro, que preferiu servir a Deus do que aos homens, em Atos 5:29. Todos os heróis da fé de Hebreus 11, quantos não foram amordaçados nesse mundo tão maltratados pelo inimigo? Porque o inimigo sabia que eles estavam no seu caminho. Aqueles homens devem ter investigado a vida pessoal de Daniel, a sua vida pública também, mas não acharam nenhuma falha na vida dele. Nós somos cristãos. E nós somos cristãos porque nós amamos a Cristo, nos entregamos a Ele e decidimos nos tornar seguidores dele. Não tem como ser cristão sem dizer que é seguidor de Cristo. Nós precisamos ser coerentes com a religião que nós decidimos assumir para a nossa vida. Essa religião, ela não é uma religião só de título ou de méritos religiosos apenas, no que diz respeito a fazer parte de um movimento religioso, não. Essa religião deve ser religião prática, assim como foi a religião de Daniel. Aqueles homens ficaram sem opções, então eles criaram aquele plano para tirar Daniel do seu caminho. Um detalhe interessante nesse ponto é o fato de que os persas não adoravam os seus reis. Os persas não adoravam os seus reis. Mas vamos pensar no seguinte, vamos imaginar que você fosse um rei. Vamos pensar no João. O João era o rei lá, no lugar de Dario. Aí chega um grupo de 100 e tantas pessoas, talvez 120 pessoas por aí. Eu acho que nem todos estavam ali. De fato, os estudiosos acham que a maioria não estava. O próprio Daniel não estava, porque ele era a vítima no caso. Então não comunicaram Daniel, mas chegaram para o rei dizendo que eles haviam conversado entre si. Todos eles haviam coerentemente chegado à mesma conclusão. Vamos imaginar que o João está lá e ele é o rei. E o rei, que é o João, sabe que ninguém adora o rei. Porque para os medos e persas, não havia a possibilidade de adorar o rei. Eles adoravam vários deuses, alguns eram até politeístas, tinham vários deuses ali. Mas quando se chega com uma proposta para o rei se sente agradado com aquilo, bajulado com aquilo. E ele fica encantado por aquela proposta. Então ele formula uma lei, sem saber que o alvo daquela lei era Daniel.
aqueles acusadores usaram este artifício para destruir Daniel e tirá-lo do seu caminho. Além de rei, o rei seria agora considerado um representante das divindades da Babilônia. Muitas vezes nós tomamos decisões que irão nos trazer muito prejuízo e infelizmente algumas delas trazem prejuízo para quem está ao nosso lado também. Alguma vez você já ouviu falar de um governo onde todos tomam uma decisão em conjunto e não há nenhum contra aquela decisão com uma posição diferente? Por exemplo, quando se trata de permitir que alguém viva ou que alguém morra, todo mundo pensa igual. Mesmo nas grandes decisões que são tomadas mundo afora, aí nos lugares onde deve ter a pena de morte, é muito difícil se decidir, ficam meses e meses, semanas, às vezes anos, estudando o único caso para se tomar a decisão final. Analise tantos fatores. Então não era fácil para aqueles homens dizerem que todos eles estavam coerentes no mesmo pensamento. Eles estavam mentindo. Esse consenso dificilmente pode ser conseguido na política atual, ou mesmo na política daquela época. O próprio Daniel não foi consultado. Eles usaram uma jogada política para destruir aquele que era mais justo do que eles. E eu quero entrar com vocês aqui num detalhe. Eu tenho 2 detalhes importantes para trabalhar com você. Embora tenha bastante anotações ali, eu sei que não vai dar tempo, mas eu quero pensar com você nesse detalhe aqui. Isso é muito importante para a nossa vida espiritual também. Manobras políticas dificilmente terão a aprovação divina. Manobras políticas não têm aprovação divina. Porque na maioria das vezes essas manobras elas têm segundas intenções, seja dentro de um reino, ou mesmo dentro de um ambiente religioso. Aí você deve estar pensando, mas peraí, você falou e falei. Mesmo dentro do ambiente religioso, às vezes, existem movimentos políticos. Pode ser que não haja no movimento haja em outra à sua volta. E quando isso acontece, isso descaracteriza esse movimento religioso. A sua razão de ser, o chamado que Deus fez para esse povo. E nós, como adventistas do 7º dia, não podemos permitir que movimentos políticos nasçam em nosso meio. O adventista do 7º dia, ele não é nem esquerdista, nem direitista. Não é nem da esquerda, nem da direita. Mas também ele não é neutro. E aí, como é que faz? Ele é de Deus. Ele ora para tomar suas decisões. Ele pede a ajuda de Deus, a inspiração, para que o Senhor o oriente sobre suas decisões que são necessárias ser tomadas. A obsessão pelo êxito que muitas vezes encontramos em comunidades religiosas e em seus departamentos, em suas áreas, não é necessariamente um sinal de santidade, mas em vez disso denuncia a separação de Deus. Muitas pessoas falam em nome de Deus, elas abrem a boca em nome de Deus, elas conseguem conquistar diversas pessoas, até multidões, mas no final de tudo, o que elas querem é algum tipo de promoção. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 7, versículo 9. A Bíblia é boa, a palavra é boa, a doutrina é boa, o evangelho é bom. A salvação é real, porque a salvação é Cristo, Ele está entre nós. Mas as pessoas, às vezes, falham. Então eu queria mandar um recado especial, deixar um recado especial para todos vocês que estão me ouvindo e um dia tiveram a preocupação, a reflexão, ou chegaram à conclusão de abandonar os caminhos de Deus por causa de alguém que vocês conheceram e que hoje não está mais no nosso meio. Eu nasci filho de cristãos adventistas. Cresci como um jovem cristão adventista. Nunca saí da igreja. Passei pelos momentos difíceis da adolescência e da juventude, obviamente, como todo mundo passa. Mas nunca saí da igreja. E ao longo da minha vida, quer fosse dentro da performance, dentro dos momentos do ministério, de 10 anos para trás, praticamente, que é o tempo que eu estou atuando como pastor no ministério, louvo a Deus por isso, ou em qualquer outro momento, qualquer outra fase da minha vida, tenho encontrado constantemente pessoas que dizem assim, eu vou abandonar a igreja por causa daquela pessoa, ou por causa daquele outro lá, ou por causa daquele lá, fala, mas não faz. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O ser humano, ele pode até errar, e erra mesmo, mas Deus nunca vai falhar com você. Apegue-se a Deus, as promessas de Deus para você e não as pessoas.
As pessoas, elas podem ser usadas por Deus aqui, mas se elas não permanecerem fiéis, leais a Deus, firmes com Deus, elas podem cair ali na frente. Agora não é porque a pessoa caiu que você tem que ir junto com ela, não. Ore por ela para que ele retorne para os caminhos de Deus. Eu já sei de histórias, já vi histórias onde uma pessoa estudou a Bíblia com outra, e aquele que se converteu agora permaneceu, e aquele que deu estudo para ele saiu. E o que se converteu foi lá então atrás daquele que o tinha trazido para o Evangelho. Então não se afaste dos caminhos de Deus, porque todos nós precisamos de um Salvador, e só há um Salvador, que é Jesus Cristo. Não pense em abandonar os caminhos de Deus. Eu estava lendo um livro na tarde de hoje, do autor, escritor, professor, um homem muito experiente chamado Jacques Doucan. No livro chamado Segredos de Daniel, ele diz o seguinte, na página 93. Em nome do Estado, de Deus ou de Alá, desprezamos, perseguimos e crucificamos. Não foi exatamente o que os babilônios fizeram contra Daniel e seus amigos? Pessoas que mentem a respeito de outros para você hoje, tem uma grande possibilidade de mentir a seu respeito um dia para outras pessoas também. E aqueles homens eram mentirosos. Eles queriam destruir a vida de Daniel. E como eu preciso concluir aqui por causa do nosso tempo, eu quero fazer algumas reflexões espirituais e que podem trazer algum crescimento para a minha vida e para a sua vida também. Daniel poderia muito bem ter mudado todo o seu comportamento, não é mesmo? O que era um decreto de 30 dias? Considerando o tempo que Daniel passou na Babilônia, não era nada. 30 dias. Quando ele chegou na Babilônia, ele passou por uma grande provação com seus amigos e conterrâneos, quando diante deles foi colocada a comida da mesa real, os vinhos, as carnes oferecidas aos deuses, aos ídolos da Babilônia. Ele disse assim, experimenta a gente por 10 dias, só 10 dias, o que são 10 dias? Num período de 3 anos, 1095 dias, 10 dias não era nada. Por mais que aquele alimento não desse nenhum efeito diferente na vida deles, nenhum prejuízo sofreria o cozinheiro-chefe. Aqui novamente nós vemos Daniel diante de uma situação difícil que incluía tempo. 30 dias. Não era nada, Daniel podia se esconder durante esses 30 dias. Ele podia parar de orar, ou então orar só mentalmente. Ele podia dizer assim, rei, eu preciso fazer uma viagem para um lugar bem longe. E lá naquele lugar lá, então, alugar um apartamentinho e ficar orando no apartamento, fazendo o trabalho dele lá como governador. O rei jamais saberia, aqueles homens também não perseguiriam Daniel, porque não estariam na frente dele para olhá-lo, para copiá-lo, para ficar investigando a vida dele. Mas Daniel não teve esse comportamento. Por que Daniel não teve esse comportamento? Daniel não foi afoito por acaso. Daniel talvez, ele não teve um comportamento desnecessário. Não provocou aqueles homens, porque ele sabia do teor do decreto e da urgência do decreto. Mas Daniel não fugiu ao seu compromisso, à sua fidelidade a Deus. Porque ele sabia que para uma pessoa que viveu a vida inteirinha no Evangelho, e que testemunhou de Deus diante de tantos governadores e reis antes daquele ali, uma única falha poderia destruir todo o seu testemunho dado até ali. E Daniel agora já um homem idoso, com quase 80 anos de idade, dá um dos seus últimos testemunhos para a Babilônia, apresentando aquele reino inteirinho, um Salvador que pode libertar se nós formos fiéis a Ele. Daniel continua exatamente no mesmo lugar de sempre, orando, de manhã cedo, ao meio-dia e à tarde. Interessante é que Daniel orava com a sua face voltada para Jerusalém. Salomão, quando foi inaugurar o templo, disse, Senhor Deus, quando os teus filhos forem levados para um cativeiro, levados por um povo mais forte, por um exército aguerrido, e eles orarem ao Senhor, com a face voltada para o teu templo, aqui em Jerusalém, ouve a sua oração e os atende, os socorre, os liberta. E Daniel, durante quase 70 anos da sua vida na Babilônia, Daniel orou a Deus exatamente com a sua face voltada na direção geográfica de Jerusalém, na esperança de que o cativeiro estaria terminando e que Deus os libertaria um dia. O horário da oração de Daniel também era o horário do sacrifício da tarde, um horário especial para o povo judeu, para o povo de Israel. Daniel, ele não temeu as leis do mundo, porque ele sabia que havia um Senhor, um Deus muito mais poderoso e superior a qualquer outro rei que governasse nessa terra. Ele não orava como um dever religioso. Daniel não orava apenas por ter uma rotina. E nem estava preocupado em falar por palavras bonitas para Deus. Daniel orava sem se importar com as circunstâncias, quaisquer que fossem elas. Para Daniel, a oração não era o último recurso.
Para Daniel, a oração era o único recurso. Quando a gente está bem, quando a gente está feliz, vibrando, compartilhando, sorrindo, festejando, quando a gente está com os amigos, quando a gente se junta para um almoço, às vezes até mesmo pessoas que são da mesma fé, e nós vamos ali, faz a oração, alguém faz uma oração muito, faz rápido que eu estou com fome, nós muito rápido ali e tal. E nós não passamos Deus, é claro que estou dando um exemplo muito superficial aqui, nós não passamos mais tempo com Deus. Mas quando estamos em momentos de crise, nos lembramos do Senhor, aí nós oramos. Daniel não orou aqueles dias, aqueles 30 dias, só porque ele estava em dificuldade. Ele orou porque a oração era o seu único recurso e havia sido por toda a sua vida. Meus amigos, meus irmãos, no final de tudo, o rei vai até a cova dos leões e ele fala então aquelas palavras: Daniel, o teu Deus te livrou. E Daniel então fala lá de dentro: o meu Deus me livrou. O meu Deus enviou o seu anjo e ele me protegeu. E eu também, rei, não fiz nada contra o Senhor. Então o rei imediatamente tira Daniel da cova, manda aqueles homens para dentro da cova, e a gente fica pensando, por que o rei mandou os homens com as suas famílias? Um detalhe interessante aqui. Aqueles homens usaram o seguinte argumento, uma grande possibilidade desse argumento ter acontecido. Os leões só não comeram Daniel porque eles estavam bem alimentados. Nisso então, por isso que a gente tem que cuidar com o que fala e o horário em que a gente fala algumas coisas. O rei então olhou para eles e falou assim: ah é? Os leões estão alimentados e não comeram Daniel por isso? Então joga eles dentro da cova e vamos ver se os leões estão alimentados. E nesse momento a Bíblia diz que antes que eles chegassem no fundo da cova, os leões já os destruíram por completo, já os mataram. O milagre tinha sua importância em si, mas quem realizou o milagre era mais importante. O destaque na história do capítulo 6 de Daniel na cova dos leões não é a atuação de Deus em si, embora ela fosse importante. É quem fez a atuação que é Deus. Porque se nós tivéssemos um Deus grandioso como é o nosso Deus, mas Ele não atuasse em prol da nossa libertação, não faria sentido para nós Ele ser grande como Ele é. Então Deus é sempre foi grandioso e sempre será. Mas o mais importante nessa história é Deus atuando para livrar Daniel. Uma prova de que em breve Deus irá atuar novamente na história desse mundo, para livrar a mim e a você do cativeiro do pecado que existe nesse mundo. Amém por isso. Amém. Essa é a minha esperança. Deve ser a sua esperança também. E nós não podemos desistir disso. Daniel morreu velho de idade, velho em dias, na esperança de que um dia Jesus irá voltar. O rei então promulga agora um novo juízo. O rei promulga agora uma nova lei, e a lei antiga, ela é transformada numa lei diferente, onde diz que ao invés de se orar ao rei, agora havia um decreto dizendo que todos deveriam orar apenas ao Deus de Daniel, porque esse é que é Deus, e não há nenhum outro Deus como Ele. Não há nenhum outro Deus como Ele. E eu concluo falando para você uma das preocupações mais importantes que eu tenho na minha vida. Aquele decreto que o rei fez ali foi uma forma de juízo. Eu tenho muito medo do juízo de Deus. Porque quando eu olho para a minha vida, para o meu passado, quando eu fico lembrando quão rebelde eu já fui, quão teimoso, quantas vezes mesmo não tendo me afastado, ido para uma boate, ido para uma festa, como se diz por aí, para gandaia, sabe, ido estragado a minha vida com o mundo, bebido uma cerveja, bebido álcool, fumado. Eu nunca fiz isso, mas mesmo assim, eu carrego os meus fardos e as minhas culpas. E a única maneira de eu me sentir livre, assim como você também se sente livre, é nos colocando nas mãos do Senhor Jesus. Então eu tenho um misto de sentimento. Ao mesmo tempo, pecador. Eu tenho a esperança de que no seu juízo, que pode estar acontecendo agora nos livros dos céus em relação a mim, no seu santuário, o seu juízo é a única saída que eu tenho para a minha salvação. Porque é no juízo que Cristo vindica os seus filhos em nome do seu sacrifício, em nome do sangue que Ele derramou para nos salvar. E hoje Jesus está no céu, dando continuidade a esse grande
momento de juízo do seu povo. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa do Senhor, pelos salvos. Cristo agora é nosso advogado, nosso juiz ao mesmo tempo. Mas haverá um momento em que Ele terminará esse juízo. E quando Ele terminar esse juízo, a minha vida já estará definida para sempre. Deixa eu fazer uma pergunta para você então. Como é que está a sua vida diante do Senhor hoje? Você ora por obrigação? Você tem vergonha do Senhor de vez em quando? Você engana em nome dos próprios motivos? Você se sente um cristão covarde, como muitas vezes eu já me senti, com medo de deixar as pessoas saberem que eu tinha Deus na minha vida e que eu havia entregue minha vida para Ele, e que eu tinha um Senhor, porque eu queria ser igual ao restante das outras pessoas? Se esse é o seu sentimento, você se sente culpado por qualquer coisa acontecida na sua vida até aqui, não tenha medo nem preocupação. Se você se entregar ao Senhor, se você se render a Ele, confessar o seu pecado, Ele irá transmitir a você a confiança e a certeza de que Ele deu a você adiantadamente, lá na cruz, o perdão dele a você. Eu quero convidar a nossa amiga que vai cantar uma música para a gente concluir o culto de hoje. Enquanto ela vem aqui, eu quero convidar você para pensar no reino de Deus que foi preparado para você também. Eu não tenho dúvida de que Daniel estará lá. Eu não tenho dúvida também de que talvez muita gente que viveu na Babilônia, mesmo não sendo judeus, mesmo sendo povo natural da Babilônia, caldeus, etc., por terem conhecido Daniel, também alcançaram a salvação. Foram salvos. Então eu quero perguntar para você uma coisa muito importante hoje. Eu me preparei para fazer essa pergunta para você e eu vou te perguntar. E você? Você está bem com seu Deus? Está em paz com seu Deus? Está tudo bem? Você se sente salvo? Você se sente salva pelo seu Deus? Escute uma coisa. Se você tiver coragem de se render ao Senhor hoje com a sua vida como ela está, Deus vai esquecer todo o seu passado, vai te dar uma nova vida, porque Ele é um Deus fantástico. O nome dessa música é Página Virada. Esse é o momento de virar a vida. É o momento de ter um giro na vida. Deixar que o Senhor transforme. Deixar que o Senhor mude. E assim como Ele foi o Deus de Daniel, passar a ser o meu e o seu Deus também. Vamos ouvir a música. Ela completa a mensagem da noite. Caminhando ele vai pela estrada tão cruel, com a coroa de espinhos, no Calvário se entregar. Nos soldados o rodeiam, em seu rosto vejo a dor, gotas frias de suor derramado em meu favor. Sacrifício de amor que me deu a salvação, sacrifício de perdão transformou o coração. E essa dor foi pra mostrar que Ele ainda está a te esperar, pra que um dia possa então ao seu lado sempre estar. Foi na cruz que um homem santo
pronto, deu a vida para salvar seres pobres, pecadores que precisam aceitar. No Calvário se entregou para livrar da perdição. No Calvário ele sofreu para me dar a salvação. De amor que me deu a salvação, sacrifício de perdão, transformou o coração. E essa dor foi pra mostrar que Ele ainda está a te esperar, pra que um dia possa então ao seu lado sempre estar. Sacrifício de amor que me deu a salvação, sacrifício de perdão, transformou o meu coração. E essa dor foi pra mostrar que Ele ainda está a te esperar, pra que um dia possa então ao seu lado sempre estar, pra que um dia possa então ao seu lado sempre estar. Você pode se colocar em pé para a gente orar? Você que está em casa pode curvar a sua fronte, fechar os seus olhos. Se você quiser ficar em pé também, como um ato de confiança, de entrega ao Senhor, faça isso. Vamos orar. Senhor, é unicamente pelo Teu sacrifício que nós temos a salvação, Senhor. Nós não queremos perder de vista o céu. A história de Daniel é uma história muito inspiradora, de fidelidade. Fidelidade dos dois lados. Fidelidade de um homem que não se envergonhava do Senhor. E fidelidade de um Deus que honrou a quem te confiou. Senhor Deus, olhamos para Daniel, mas o nosso maior exemplo é Cristo. Que a nossa maior referência que é o Senhor Jesus nesse momento. Por favor, nesse momento mesmo, Senhor, entre na nossa vida, na nossa mente, mais uma vez. Mude os nossos conceitos errados. Coloque no nosso coração a direção do Senhor, para que a nossa vida seja sempre conduzida por Ti. Não nos desviemos do caminho. E que quando chegar o Teu santo dia, não apenas Daniel esteja lá, mas nós também estejamos junto com ele, Senhor. Te pedimos pela Tua salvação, mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos ter uma música de saída, não é isso? A irmã Cidinha vai vir aqui cantar com vocês. E em seguida nós vamos para os nossos lares. Agradecemos então a presença de todos os irmãos que estão aqui conosco na igreja e os que estão assistindo também em casa. A série Salvação no livro de Daniel, ela continua no próximo domingo e você é o nosso convidado especial. Convide toda a sua família, seus amigos, aqueles que puderem estar aqui conosco na igreja. Serão muito bem-vindos. Saiamos cantando Permaneça em Mim. Pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça
sair deste lugar, que Jesus permaneça